do seu capítulo 18 e do seu versículo 1. Fica, aleluia, se põe sobre os teus pés, fazendo um favor. Aleluia, Deus. Para nós ler. Aleluia. Livro do profeta Chorão, livro do profeta Jeremias, do seu capítulo 18 e do seu versículo 1. A tradução aqui da minha Bíblia é um pouco diferente, irmãos, de algumas Bíblias, mas a palavra é a mesma. Quem achou, diga amém, irmãos. Livro do profeta Chorão, Jeremias, capítulo 18 e versículo 1. Podemos ler, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, que lá te fareis ouvir as minhas palavras. Depois você continua lendo. Fala assim comigo, ó: Senhor Jesus, fala conosco, através da sua palavra. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu creio que eu vou sair daqui compactada pelo poder da sua palavra. Fala assim, ó: Senhor Jesus, me alimenta desse maná que desce do céu para a nossa vida. Se assenta, pega o instrumento de 10 cordas que Jesus te deu, bate palmas e louva a Deus nessa noite. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu vou ser bem rápido, objetivo, mas vou trazer uma palavra aqui, não minha, mas do trono do Todo-Poderoso. Irmãos, acabamos de ler aqui nesta noite, no livro do profeta Chorão, Jeremias, do seu capítulo 18 e do seu versículo 1. Irmãos, quando eu começo a ler o texto e o contexto da palavra de Deus, nós sabemos, irmãos, que Jeremias, ele nasceu numa cidade chamada Anatote. Anatote era como se fosse o interior, o vilarejo. Então Jeremias nasce no ano de 607 e antes de Cristo. Amém. Jeremias nasce naquela cidade, irmãos. E Jeremias era filho de um homem chamado Oquia, sumo sacerdote. Jeremias então, aleluia, muda de Anatote para Jerusalém. Em outras palavras, ele migra de Anatote para Jerusalém. E Jeremias, no ano de 627, irmãos, aleluia, inicia o ministério de Jeremias. Jeremias começa o seu ministério na idade de 10 anos de idade. Jesus chama Jeremias desde o ventre da mãe dele com uma grande obra. E segundo os historiadores da Bíblia Sagrada, irmão, Jeremias, ele exerceu o seu ministério, aleluia, 40 anos, irmãos, fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso. Então Jeremias migra, aleluia, de Anatote para Jerusalém, era 3 quilômetros. De Anatote para Jerusalém. Aleluia. Jeremias muda, aleluia, para Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, irmãos, ali dentro daquela cidade, aleluia, tinha um vale chamado Vale de Gion. Era onde, aleluias, os cananeus pegavam as crianças, irmãos, e, aleluia, sacrificava aquelas crianças, matava aquelas crianças, irmãos, e dava para um Deus, aleluia, chamado Deus de Baal, ou Deus de Ebalim, aleluia. Aquela cidade ali, irmãos, aleluia, estava cheirando mal o pecado daquele povo ali, estava cheirando mal a narina do Deus Todo-Poderoso. E no ano, irmão, de 686, o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e leva agora o povo, irmão, a cativo à Babilônia, porque o pecado do povo ali estava cheirando mal a narina de Deus.
Então Jeremias está naquela cidade ali, irmãos. E no ano de 698, Deus se manifesta para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você desce diante da minha presença. O nome, aleluia, Jeremias, irmãos, o significado do nome Jeremias, aleluia, é Deus exalta. E Jeremias, então, irmãos, Deus se manifesta para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você desce agora diante da minha presença. Mas Deus, aleluia, não estava mandando Jeremias descer, aleluia, aleluia. Deus estava mandando Jeremias descer, mas estava simbolizando o povo de Israel naquele dia, irmãos. Então Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, desce diante da minha presença. Quando você desce, é um significado que você não está se humilhando para o homem, mas que você está se humilhando diante da minha presença. E Jeremias, então, irmãos, ele começa a descer. A palavra descer significa se humilhar na presença de Deus. E Jeremias, então, ele começa a descer ali, irmãos. E quando Jeremias ele começa a descer, diz a Bíblia Sagrada, que Jeremias ali então, irmãos, ele encontra, aleluia, o oleiro fazendo um vaso sobre as rodas. E Deus então olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, começa a observar aquele oleiro fazendo vaso. E Jeremias começa a prestar atenção no oleiro fazendo vaso. E quando o vaso está já, irmãos, pronto, aleluia, o vaso, aleluia, cai no chão. O oleiro pega aquele vaso de novo e começa, aleluia, a fazer. Então, aleluia, Deus se revela em uma palavra para Jeremias: Jeremias, assim como esse vaso na minha presença, assim é você na minha mão. Em outras palavras, Jeremias, eu quero te quebrar, eu quero te restaurar, eu quero te modelar e fazer um vaso novo sobre a minha presença. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Aleluia. E aquele vaso ali então, irmãos, Deus, aleluia, faz, aleluia, Jeremias, irmãos, eu quero abrir parede aqui para a palavra revelada que Deus botou no meu coração. Jeremias, irmão, estava passando uma fase difícil da sua vida. Jeremias estava sendo caluniado, irmãos. Jeremias estava sendo perseguido. Jogaram Jeremias no calabouço. Mas, aleluia, algo que me chama a atenção, aleluia, começaram a massacrar Jeremias. Mas Jeremias não negou a fé de glorificar o Deus Todo-Poderoso. Então Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, agora você, aleluia, foi quebrado. Agora você foi restaurado. Agora eu quero que você vai pregar para um povo que adora um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, Jeremias, tem perna, mas não anda. Aquele povo ali, Jeremias, não está me adorando, está adorando um Deus que não tem poder de fazer nada sobre a vida deles. Deus, é dessa forma. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, lá no capítulo 4 de Jeremias. Jeremias então vai pregar para o povo. E quando Jeremias chega diante do povo, irmãos, o povo não queria ouvir a voz, aleluia, que Deus botava na boca de Jeremias. O povo não queria ouvir a voz de Deus que estava usando a boca de Jeremias. O povo ali, irmãos, aleluia, ia perecer, porque não adorava um Deus Todo-Poderoso. Rabacala, sabe como a Nararábia. O povo ali, irmãos, aleluia, não queria adorar um Deus que, aleluia, tinha poder de fazer algo para a vida deles. Então Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, prega. Ah, Senhor, o povo vai me jogar no calabouço. O povo, aleluia, vai, aleluia, me massacrar.
E Deus olha para Jeremias, irmão, e fala assim: Jeremias, fala, porque eu boto palavra na sua boca. E Jeremias passou, irmão, uma grande decadência espiritual da sua vida, mas ele não negou a fé, irmão, de glorificar Deus. Aleluia. Então vai lá, Jeremias prega para o povo. E Jeremias pregou para o povo. Jogaram Jeremias no calabouço, mas Jeremias não negou a fé, irmãos. Todas as pessoas que negam a fé, irmão, por mínimas coisas, irmãos. Aleluia, nega a fé, aleluia, por mínimas coisas, irmãos, aleluia. Quando a pessoa começa a afrontar, você fala assim: Deus, por que eu estou passando por essa luta? Se você conseguir passar pela prova, você vai ser provado e aprovado na faculdade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para cá, irmãos. O povo de Israel não glorificava a Deus, irmãos. O povo ali, irmãos, estava adorando outro Deus. E teve uma época, irmãos, da vida de Jeremias, que Jeremias estava lá no capítulo 30, versículo 3 de Jeremias. Jeremias está passando por uma situação caótica, irmão, difícil. Então Jeremias fala assim: Senhor, eu estou passando por essa luta mais uma vez. Então Deus olha para Jeremias e fala assim: ó, Jeremias, clamas a mim. Quando Deus falou para Jeremias clamar, era sinal que Deus estava com Jeremias. Deus não estava abandonando Jeremias, mas estava passando com ele na luta que ele estava enfrentando na sua vida. Então Deus olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, clamas a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei, Jeremias, coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Deus está falando assim: Jeremias, você não sabe, aleluia, o que eu tenho para você. Eu não tenho coisa pequena para você não, Jeremias. Eu tenho coisa grande que ainda você não sabe sobre a vida da sua vida. Deus está falando com você, irmãos. Passa pela luta. Quer, aleluia, receber vitória? Tem que passar pelo processo do fogo, pastor Rodrigo. Lá em Santa Catarina, irmãos, tem um homem lá. E esse homem, aleluia, na beira da pista, ele tem um ateliê, um lugar onde ele fabrica vasos. Vasos pequenos, vasos médio e vaso grande. E aquele homem ali, irmão, que me chamou a atenção quando eu estava vendo ali, que, aleluia, antigamente, irmãos, o zoleiro, que era a pessoa que fabricava o vaso, era aquela máquina, aleluia, manual. Hoje é uma máquina, irmãos, aleluia, automática, ligada através de energia. E aquele homem ali, irmãos, certo dia perguntaram para ele assim: como que você faz uns vasos tão bonitos? Vaso pequeno, vaso médio e vaso grande. Ele falou bem assim: olha, eu tiro barro de um lugar que ninguém, aleluia, ninguém quer tirar um barro todo sujo. Então eu pego aquele barro, peneiro ele. Depois que eu peneiro aquele barro, eu lavo ele em cima da peneira, uma peneira muito grande, tiro as rapinas, sujeira. E depois que eu tiro a sujeira, então aquele barro ali vai passar pelo processo do amasso. Nós vamos amassar aquele barro. Depois que amassa ele, agora nós vamos levar ele para uma máquina. Vamos botar ele em cima de uma máquina e vamos começar a fazer aquele vaso. O homem, aleluia, respondendo para outra pessoa. Vamos fazer aquele vaso, aleluia, vaso pequeno, vaso médio e vaso grande. Então aquele homem pega, irmão, e começa a fazer os vasos. O homem tem 40 anos de profissão, irmãos. Ele começa a fazer os vasos, bota o barro dentro, aleluia, daquela máquina, irmãos, daquele torno que fala.
e vai rodando e vai modelando na mão. Depois que aquele vaso, aleluia, está pronto, grande, então aquele homem, irmão, pega uma bucha de lavar vazia, aleluia, vai e começa a limpar as rapinas. E aquele vaso então, irmão, vai ser descansado de, aleluia, de 20 dias a 30 dias, para ele ser, aleluia, descansando ali. Depois que o vaso está descansando, irmãos, ainda não está preparado ainda. Então aquele homem agora vai, aleluia, botar ele dentro, irmão, de uma fornalha, vai ligar em 600 graus, irmãos. Aí tirou aquele vaso de dentro da fornalha. Agora, aleluia, vai botar ele para descansar mais uma semana. Depois que aquele vaso descansa, irmão, agora vai passar pelo processo de verniz. Vai ser invernizado um verniz mais claro, um verniz mais, aleluia, escuro, aleluia, e outro verniz, aleluia, mais escuro ainda. Então, aleluia, agora ele vai botar na prateleira para descansar mais uma semana. Então ele pega aquele vaso, irmão, ele bate no vaso para ver se não tem rachadura. Aleluia, ele vê, aleluia, se o fundo do vaso, irmãos, aleluia, não tem buraco. O que Deus está dizendo aqui, irmão, para você ser vaso, você tem que passar pelo processo do amasso. Para você ser vaso, você tem que passar pelo processo da peneira. Depois que passou pelo processo da peneira, então vai passar pelo processo do amasso. Agora vai ser, aleluia, levado para o fogo. E se não tiver rachadura, você vai estar preparado para Deus usar você, irmã. Você, irmã, na presença de Deus, você pode dar glória. Aleluia. Olha para cá, irmãos. Para ser vaso, irmãos, não pode ter rachadura. Para ser vaso, irmão, não pode ter, aleluia, furado, buraco. O que Deus está querendo dizer aqui para mim e para você, irmãos, você, aleluia, outra hora, você era um barro sujo, que ninguém olhava para você e falava assim, ó, aquela dali não vale mais nada, aquele dali não vale mais nada. Então Jesus pegou aquele barro todo sujo, peneirou, tirou as rapinas e fez um homem novo e uma mulher nova na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. A sua serva placebinária. Aleluia. Irmãos, resumindo aqui, quer ser vaso, passa pelo processo do amasso, passa pelo processo do fogo. Aleluia. Irmão, aleluia, tem 3 tipos de vaso. Tem vaso de barro, tem vaso de louça e vaso de metal. O vaso de louça, irmãos, ele cai no chão e você não consegue mais restaurar ele. O vaso de metal, ele cai no chão e não quebra. Mas o vaso de barro, irmãos, ele cai no chão, aleluia, o oleiro que se chama Jesus, pega ele, restaura, modela e faz um vaso novo na presença do Deus Todo-Poderoso. Resumindo, irmãos, passa pelo processo do amasso para você receber a vitória. Que Deus continua falando, amém, irmãos? Bate